Olá a todos, eu sou a Laura, eu sou a professora de História e hoje eu vou falar sobre as primeiras civilizações, especificamente sobre o Egito Antigo. O Egito Antigo foi uma das grandes civilizações que se desenvolveu no nordeste do continente africano. Ela foi uma das civilizações mais ricas e poderosas que já tivemos. Ela se desenvolveu nas margens do rio Nilo e ela é bem caracterizada e conhecida por grandes pirâmides e templos gigantescos que ela teve, e suas grandes figuras de representação de deuses e pinturas características. Ela tinha uma mistura de povos e era uma população dividida em vários clãs. A mistura de povos ocorreu porque foi se juntando diversos povos das regiões nas margens do rio Nilo que formou o Egito. E essas comunidades eram chamadas de nomos, que funcionavam como se fossem pequenos estados independentes. Cada um tinha sua própria capital e era governada por um nomarca. O nomarca era um representante do faraó na região. Falando agora da localização e desenvolvimento dessa grande civilização, ela ficava, como eu já disse, no nordeste da África, em uma região muito deserta, que era dividida no sentido sul-norte por um pequeno vale que era fértil por conta do rio Nilo. E ela é como outras grandes civilizações, o Egito se desenvolveu nas margens de um rio. A maioria das civilizações se desenvolve dessa forma por conta da agricultura, de pesca, de alimentação. Era mais fácil assim a partir do rio Nilo. Com esse desenvolvimento, o Egito se tornou uma sociedade hidráulica que dependia fundamentalmente da água, que vinha a partir do rio Nilo. E essas comunidades que ficavam nas margens do rio Nilo eram chamados nomos. E essa estrutura que foi formada a partir desse processo fez com que o nomadismo parasse e começasse o processo de sedentarização da população, que é um processo fundamental para o crescimento e consolidação da civilização egípcia. Com o Egito tendo uma grande expansão territorial, ele era dividido em duas partes: o Baixo Egito e o Alto Egito. O Baixo Egito estendia-se desde a região do delta do Nilo, na sua foz, até a cidade de Mênfis, um dos principais centros da antiga civilização egípcia. Essa região era caracterizada por uma formação de sedimentos nas margens do rio. E tinham grandes depósitos de sedimentos nessa região, que ela fazia ser a região mais fértil do Egito. Tinha uma grande população lá por conta da agricultura que se desenvolvia a partir dos sedimentos e se tornou uma das grandes partes do Egito. Já o Alto Egito, ele ficava desde a cidade de Aswan, no sul, até a região de Luxor, que fica mais ao norte. Era uma área estreita e com grandes montanhas, bem montanhosa, e o rio Nilo se estendia por volta dessas montanhas, dessas regiões estreitas. E a civilização se desenvolveu principalmente nessa região por conta do rio Nilo, por conta desse depósito de sedimentos que ocorria também nessa região, não tanto quanto no Baixo Egito, mas também ocorria, fazendo que essa região se tornasse fértil também, já que o clima de lá era muito seco, com pouquíssimas chuvas. Então, o Nilo era a característica principal para a sobrevivência nessa região. Só que esses dois reinos foram unidos por Menes, que foi o primeiro faraó. Ele foi considerado o primeiro faraó porque ele foi o criador da primeira dinastia que originou o Estado egípcio unificado. Então, ele era considerado o primeiro faraó que existiu por juntar essas duas grandes regiões. Aqui nessas duas imagens dá para ver onde se localizava o Baixo Egito, que era a parte
superior do mapa, e o Alto Egito, que era na parte inferior, e o Rio Nilo se estendendo por volta deles. Na outra imagem se mostra onde ficava a região do Egito e até onde o Rio Nilo se estendia. A política no Egito era uma política bem característica, era uma monarquia teocrática. O que seria teocrática? É um que tem como Deus como centro. Nesse caso, o Deus seria Faraó. O Faraó era a representação de um Deus. Ele era o maior poder na política do Egito. Não tinha ninguém mais superior a ele, além dos grandes deuses. Ele era uma divindade por si só. O poder, nessa época, era hereditário. O que seria hereditário? Passado de pai para filho. Ele era de sangue. Não poderia outra pessoa que não fosse da família conseguir o poder do faraó. O faraó era uma representação divina. Por isso que nas imagens abaixo que eu coloquei nesse gráfico, aparece ele como recebendo presentes, o povo ajoelhado em volta dele. E um fato interessante que é por que ele está azul? Nessa época, a arte egípcia colocava o azul como muito importante, porque a cor azul era uma cor muito difícil de ser encontrada. Então, quando era representado com azul, era só os deuses ou os faraós, que eram os poderes máximos. Então, tudo que apresentou um pouco de azul eram seres mais importantes na época. Já na outra imagem mostra o faraó como o poder maior entre tudo e o sol, porque ele era uma representação do deus, que era um dos principais deuses também, era o deus sol, e ele era uma dessas representações. A agricultura era a atividade econômica fundamental do Antigo Egito. No entanto, os egípcios também faziam trabalhos voltados para o artesanato, a pecuária, a pesca, a caça e a extração mineral. Mas por que a agricultura era a atividade econômica fundamental? Por conta do Rio Nilo. Ele era tão importante para a época que ele ditava a organização social como o próprio calendário, que nas estações de cheias, que eram quando ocorriam as chuvas, a população, os camponeses, eles não trabalhavam no campo, eles não trabalhavam na plantação, eles trabalhavam na construção de pirâmides, de templos. Então, o Rio Nilo era fundamental para essa região. E nas estações após as cheias, era quando os sedimentos eles iam para as margens do rio, tornando mais férteis, era quando começavam as plantações das sementes, que fazia o trabalho ser mais eficiente. Os egípcios usavam como meio para trabalhar o arado, que era puxado por bois, por animais grandes, principalmente os bois. Eles também usavam um sistema de irrigação constituído por canais e diques que ficavam entre as plantações para que a água pudesse chegar em todas as plantas. Os egípcios também tinham criações de alguns animais, como os bois, as cabras, os burros e os porcos, que eram usados e esses animais eram usados para consumo de carne e para o transporte de algumas cargas. O rio também oferecia uma grande quantidade de peixes, por isso a pesca também era muito praticada na época. E eles usavam o modo de produção asiático, com um estado forte que controlava a economia. Então a estrutura do local era fundada pela servidão coletiva. Ninguém tinha como uma terra privada. Todos dividiam trabalho que ocorria. E eles eram sujeitos a um regime de trabalho compulsório, não podendo abandonar o local de trabalho. E o Estado detinha a propriedade das terras. Então, os camponeses eles trabalhavam para o Estado, que seria o faraó. Na imagem que eu coloquei que dá para ver os animais que eles possuíam, as plantações, que eram a forma mais importante de produção deles,
E na outra imagem eu coloquei que dá para ver as pirâmides, que era uma construção que ocorria na época das chuvas, e dá para ver os diques, as plantações, com as pessoas trabalhando, que mostrava como era a economia da época. Outra característica do Egito era sua organização social, que eu representei aqui como uma pirâmide, que no topo tinha o faraó, que ele tinha o maior poder, ele era representado como um deus, os nobres, que eram os que ficavam com o faraó, e os sacerdotes, que eram os religiosos, que organizavam rituais, festas e atividades religiosas. Também trabalhavam com a mumificação do faraó. Os escribas eram os que escreviam a escrita egípcia e eles registravam fatos da sociedade e a vida do faraó como principal. Os soldados eram o exército do faraó, que protegiam as terras do faraó e lutavam nas guerras. Os comerciantes tinham como uma função promover a circulação de riquezas entre o povo e as outras civilizações. Eles ajudavam no comércio, na venda de produtos, eram muito importantes para o desenvolvimento do Egito. Os artesãos e os camponeses eram uma das classes mais baixas, trabalhavam bastante na plantação e na construção das pirâmides, trabalhavam em obras públicas e não recebiam nenhuma recompensa por esses trabalhos. Os artesãos eram que produziam as roupas da época, os artesanatos da época, mas também não eram grandes figuras. E os escravos, que eram os escravos de guerra, os escravos capturados pelas pessoas e trabalhavam sem receber nada, tinham uma condição de vida precária, já que eles eram uma grande mão de obra. Por fim, eu vou falar da religião que apresentavam no Antigo Egito. A população era politeísta, ou seja, eles acreditavam em diversos deuses. E esses deuses poderiam agir na vida das pessoas por conta dos seus poderes específicos. Os deuses poderiam ter formas antropomórficas, humanas, formas zoomórficas, animais, ou formas antropomórficas, que eram humanas e animais. Os egípcios também acreditavam na vida após a morte. Por isso, os faraós e alguns nobres eram mumificados para que, quando eles voltassem, o seu corpo estivesse à disposição. Eles também acreditavam que a pessoa morta passava por uma espécie de julgamento no tribunal de Osíris. E quem era bom teria tipo uma espécie de paraíso, uma espécie de céu. E para os ruins, o Amute comeria o seu coração. Então, quem fosse ruim perderia o coração. Mas um faraó, o Amenófis IV, ele quis implantar um regime monoteísta, que é apenas um deus, alegando que o único deus existente, Akhenaton, estava encarnado em si próprio. Então ele queria que o povo acreditasse que esse deus estava encarnado nele, e ele era o único deus que as pessoas deveriam acreditar. Só que esse fato causou a sua morte, porque o povo não mudou a sua religião por conta do faraó. Então, esse faraó foi morto, já que era muito difícil você mudar a crença de uma população inteira. E o próximo faraó, o Amenófis V, instaurou o politeísmo, já que era a religião que o povo acreditava. Nas imagens que eu coloquei, dá para ver um faraó com uma figura grande, com uma figura de um deus, que ele era uma representação disso. E na outra imagem dá para ver ele mumificado com um deus segurando ele. E os nobres e os servos preparando o corpo dele para que ele pudesse voltar à vida. E para concluir a nossa aula, eu peguei 2 questões para se fazer. A primeira é assim: a sociedade egípcia antiga foi na maior parte do tempo politeísta, com diversos deuses. A religião para esses povos tinha uma importância muito grande.
A sociedade egípcia foi uma sociedade A. Abolicionista, B. Teocrática, C. Democrática, D. Anarquista e E. Socialista. Como já foi dito, a resposta correta é B. Teocrática, porque ela tinha como poder faraó, que era a representação de um deus. Então era uma sociedade teocrática. A segunda questão que eu trouxe foi sobre o trabalho dos diferentes grupos sociais no Egito Antigo. Assinale a alternativa incorreta. A. Os camponeses e os artesãos tiveram como uma única função desenvolver trabalho nos campos. Nos períodos de cheia do Nilo, eles deveriam trancar-se em casa para rezar aos deuses, solicitando uma boa colheita no futuro. B. Os sacerdotes possuíram grande importância na vida política e religiosa egípcia. Eles ficavam responsáveis pelos rituais e festas religiosas. C. Os escribas foram funcionários do Estado que tinham como função o registro dos principais eventos na sociedade e vida do faraó. Ou D. O faraó era quem deteve o maior poder no governo egípcio. Ele era visto como um deus, sendo seu cargo transmitido de forma hereditária. Com a resposta incorreta é a A. E ela está incorreta por quê? Os camponeses artesãos tinham como função desenvolver trabalho nos campos, mas não era apenas isso. E também, nos períodos de cheia do Nilo, eles não ficavam rezando e solicitando a colheita no futuro. Eles rezavam para os deuses, mas o que eles realmente faziam era trabalhar na construção dos templos e das pirâmides egípcias. E é por isso que essa resposta era incorreta, que no caso era certa. Com a finalização dessas duas questões, acaba a nossa aula. Obrigado pela atenção e obrigado por assistir e por participar do cursinho Voe Alto.